Brasil está crescendo e nesse mundo imenso que é o Brasil, há sempre muito o que fazer. É preciso construir cada vez mais casas, hospitais, rodovias, usinas hidrelétricas. A indústria, claro, corre para acompanhar esse crescimento. E o cimento, como matéria-prima fundamental, vê a sua demanda crescer ano após ano. Afinal, o cimento precisa estar em toda parte. Ele é usado do início ao fim em qualquer obra. De uma maneira geral, o aumento da demanda é uma boa notícia, mas esse crescimento precisa de uma infraestrutura logística para sustentá-lo. Tão importante quanto produzir mais cimento é fazer com que essa produção chegue às mãos do consumidor. E num país do tamanho do Brasil, a distribuição do cimento é talvez mais complexa do que a sua fabricação. Tudo começa aqui, com um caminhão na estrada. Isso porque, antes de mais nada, a matéria-prima para a produção do cimento precisa chegar até a fábrica. O cimento é feito principalmente de calcário, argila e gesso. Boa parte de todo o gesso consumido no Brasil, por exemplo, é produzida no Nordeste. Imagine o percurso para fazer este ingrediente essencial chegar às fábricas em todo o país. O calcário e a argila precisam ser moídos e calcinados em fornos de altíssima temperatura para se transformarem em clinker e depois em cimento. E é aí que entra um novo item, o combustível para esses fornos. O coque de petróleo, um dos combustíveis mais utilizados, precisa viajar dos portos no litoral até as fábricas no interior. Os fornos não podem ser desligados e o fornecimento de combustível não pode falhar. Uma vez fabricado, o cimento é ensacado ou carregado a granel para ser distribuído. E nesse momento, começa uma das partes mais difíceis da logística da indústria. Se o consumo puxa a ponta da demanda, todas as fases de produção têm que acompanhar. Se a demanda diminui, do mesmo modo, toda a engrenagem precisa desacelerar. O importante é manter o fluxo contínuo da indústria. Portanto, para atender ao aumento de demanda, é preciso não só aumentar a produção, mas aumentar na mesma medida a capacidade de escoamento e distribuição. O cimento é um produto que ocupa muito espaço e ainda por cima é perecível. Não se pode estocar cimento por muito tempo, nem nas fábricas, nem nas lojas, por questões de espaço e prazo de validade do produto. É por isso que todos os dias saem mais de 4 milhões de sacos de cimento de fábricas do Brasil inteiro. São cerca de 10 mil caminhões carregados de cimento circulando diariamente por rodovias de todo o Brasil. Isso só para retirar o produto da fábrica, sem falar nos insumos e no resto do percurso até chegar ao consumidor. O Brasil não tem infraestrutura ferroviária suficiente para atender a demanda do setor. A indústria vem avançando no uso de trens, mas ainda assim, mais de 90% do transporte de cimento é feito por caminhões. As distâncias no Brasil são um desafio para a logística da indústria. Para que o cimento chegue até o consumidor, 2/3 da sua produção são distribuídos através de revendas. E o cimento precisa chegar aos pontos mais distantes do Brasil. Não existe civilização sem cimento. E a condição das estradas? Como é que estão as estradas brasileiras? Perigosas, muitos acidentes. Se você precisar sair para o acostamento com urgência, não existe acostamento. Também existe sempre aquele risco que a gente já sai de casa preocupado, risco de assalto, estressante. Na região amazônica, por exemplo, existem locais que só são acessíveis por transporte fluvial.
As distâncias por lá são medidas em dias de rio e a carga fica sujeita a cheias e vazantes. Estamos todos no mesmo barco. O país é um só, mas é enorme. No Japão, se falta cimento no sul, o norte supre num piscar de olhos. O panorama aqui é bem diferente. Se faltar cimento no Pará, não é simples para uma fábrica de São Paulo, por exemplo, passar a suprir a demanda. A distância é grande, não é sempre que há frete disponível e o custo aumenta muito na medida em que a rota é nova. O valor do frete é mais um desafio para a indústria. O cimento tem um preço muito baixo em relação ao seu peso e ao seu volume. Um saco de cimento pesa muito, ocupa muito espaço, mas custa pouco. O transporte acaba sendo uma porcentagem importante do preço final de um saco de cimento. Em algumas regiões, o custo do frete chega a ser mais alto que o do produto em si. O que nos leva a outra questão, a competição pelo frete. O aquecimento da demanda não é exclusividade da indústria cimenteira. Produtos siderúrgicos, safras agrícolas, tudo isso tem melhor preço por peso que o cimento. E numa disputa, a carga mais valiosa pode pagar mais pelo frete. Além disso, o transporte depende também da indústria automobilística, que precisa dar conta do crescimento para que não faltem caminhões no mercado. Finalmente, nosso destino, uma loja. A trajetória do cimento no Brasil, eu posso atestar, é praticamente uma aventura. Da matéria-prima às prateleiras, percorre-se uma intrincada malha logística. É um desafio grande, sim, mas a indústria não falha e o cimento sempre chega.